Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para falar sobre o eclipse solar anular que a gente vai ter no signo de Libra aos 21 graus e 7 minutos. Esse eclipse vai acontecer no dia 14 de outubro, às 14 horas 54 minutos e 55 segundos. Na verdade, a lua nova, a lunação de Libra vai acontecer nesse horário. Já o eclipse, ele vai ser visível aqui no Brasil, principalmente no norte e nordeste do Brasil. E aí eu fiz uma postagem lá no Débora Mexica, aqui no Instagram, Débora Mexica, eu fiz uma postagem para vocês falando de um site onde vocês conseguem ver o horário certinho da cidade onde vocês estão, quando inicia, quando é a sua totalidade, quando começa a dissipar e quando termina o eclipse. Eu vou deixar o link aqui também no box de informação do site onde é possível ver esses horários direitinho, mas lá no Instagram, Débora Mexica, eu postei um videozinho explicando como é que vocês podem fazer isso, tá bom? Bom, o eclipse, como eu falei, ele vai ser visível no Brasil, tá aqui para vocês, então ele vai pegar as Américas do Norte, América Central e América do Sul, ou seja, as 3 Américas aí, e essa linha vermelha que é por onde a sombra da Lua vai passar. Então, quanto mais próximo dessa linha vermelha você estiver, mais visível vai estar esse eclipse, ou seja, a Lua vai encobrir grande parte do Sol. Lembrando que esse eclipse é um eclipse anular, não é total. Então, quando a gente tem um eclipse anular, a Lua está um pouquinho menor que o Sol, ele encobre todo o Sol, mas não escurece completamente e fica um anel em torno do Sol. É um evento muito importante, principalmente para nós brasileiros, ou para aqueles que estão nas Américas, tanto Norte, América Central e América do Sul. Esse eclipse vai ser bastante importante para a gente, tá? E aqui eu trouxe uma outra imagenzinha que mostra para vocês mais ou menos a porcentagem desse Sol encoberto pela Lua, mas eu digo para vocês que vale a pena ir lá no site para você poder ver os horários direitinho e como que vai ocorrer esse eclipse. Lembrando que o eclipse solar, ele é a conjunção de Sol e Lua, ou seja, nós temos aqui uma conjunção, eles estão alinhados, a gente está aqui e como vocês podem ver nessa imagem, tem aqui uma sombra passando, essa sombra vai passar por sobre as Américas e a Lua que passa na frente do Sol, encobre esse Sol, então a gente vai ver, em alguns lugares vai estar encoberto apenas um pedaço, em outros um pouquinho mais. E naquela faixa vermelha, a Lua vai encobrir o Sol, mas não totalmente, mas vai ficar mais ou menos assim, tá bom? Já o eclipse lunar, que vamos ter no dia 28, lá no signo de Touro, é quando nós temos Sol de um lado e Lua do outro, e a Terra, o Filho, está aqui entre a mãe e o pai. Então, o Sol emite seus raios, a Terra forma uma sombra e se projeta na Lua. E essa dança entre Sol, pai, Lua, mãe, filho, terra, essa parte mais esotérica dos eclipses, eu tenho uma lista, eu vou deixar uma playlist aí para vocês, onde eu explico mais ou menos o que simboliza essa parte mais esotérica dessa dança, dessa relação entre pai, filho e mãe, tá bom? Tá aí no card de informações. Mas vamos lá, vamos olhar para este eclipse, vamos olhar para este mapa, vamos procurar entender como que a gente pode trabalhar com essas energias, o que que a gente pode esperar para os 6 meses, um ano e meio. Lembrando que o eclipse que ocorreu aqui no signo de Áries ainda está desdobrando, né? Ele vem desdobrando, aí a gente tem mais um, aí ele vai desdobrando, aí daqui a pouquinho nós temos mais um eclipse e ele vai se desdobrando e um vai somando ao outro. Só que é importante dizer que a gente vai ter um eclipse lunar no signo de Touro no dia 28, que é o fechamento do eixo Touro-Escorpião. E estamos abrindo, os eclipses no eixo Áries e Libra. Lembrando que o signo de Libra, ele é regido pela Vênus, e o eclipse que a gente vai ter no signo de Touro também é regido pela Vênus. Então, a Vênus, que é o regente do eclipse, vai estar muito importante. Então, vamos lá. O que é um eclipse? E o que ele revela, o que ele traz? Antes de tudo, é importante lembrar que os eclipses são sentidos pelo menos um mês antes. A gente já começa a perceber o aumento dos temas que podem surgir e explodir pelos próximos 6 meses, um mês antes. E o
eclipse solar junto com o nó do sul tem uma relação muito forte com o passado. Questões que a gente ainda está pegado, que a gente não consegue soltar, que a gente não quer colocar fim, ou questões que a gente não quer resolver, principalmente no signo de Libra, sabe aquilo que a gente não quer se indispor com a pessoa, não quer entrar naquele combate, não quer entrar naquela briga, naquela discussão, para não ter que resolver aquele assunto, para não ter que mexer em feridas, não ter que mexer em coisas importantes, para deixar tudo como tá? Então, quando nós temos o nó do sul no signo de Libra, essas questões que a gente encobre aí com um véu, ou quando a gente tenta encobrir o sol com uma peneira, essa peneira não funciona mais. Ela vai revelar, ela vai trazer essas questões que estão dentro dessa sacolinha, que é o nó do sul. Tudo que está aqui dentro vai começar a borbulhar e a sair daqui. E geralmente aquilo que está aqui dentro, ou aquilo que tem que ficar aí dentro, são questões bem resolvidas. Quando elas não estão bem resolvidas, bem trabalhadas, elas precisam vir para fora, serem trabalhadas para que depois essa experiência fique aí, porque ela finalizou, fechou aquele ciclo, pronto, você passou por essa experiência, segue adiante. E o que essa sacolinha está pedindo para gente, esse nó do sul está pedindo para gente se tem alguma coisa dentro dessas suas experiências, dentro das suas relações, aí é Libra, né? Você tem que olhar aí para suas relações, para os seus acordos, para suas parcerias, para os seus negócios. É importante perceber como a sua vida está, se ela está harmônica ou não, se ela está desequilibrada ou não, se existe muitas questões injustas, se está acontecendo injustiça na sua vida, por que isso está acontecendo, como você pode resolver, como você pode compreender essas injustiças. O importante é não negar as questões que estão acontecendo, mas olhar para elas e tentar aprender com elas. E principalmente ver no outro o que ele está tentando te dizer e o que você pode entender pela visão do outro também. Porque muitas vezes a gente está muito preso às nossas ideias ou à nossa percepção das coisas e a gente não percebe o outro. Ou talvez é possível que estejamos presos a uma ideia própria, a uma percepção única que a gente não quer mudar de jeito nenhum, e aí é importante você avaliar o quão apegado à sua própria ideia você está. Mas um outro ponto importante aqui desse nó do sul é até que ponto você está se anulando ou se deixando levar pela cabeça dos outros, pelas ideias dos outros, por questões de status. Vamos supor que você tenha feito um acordo para ter um relacionamento, um casamento que fica ali de fachada, mas você não vive aquele casamento na sua plenitude, ou porque aquele casamento traz benefícios para você, te traz uma estabilidade, por exemplo, financeira. Eu estou casado ou casada com esta pessoa e essa pessoa tem recursos, eu sozinho ou sozinha não consigo liderar a minha vida, não consigo desenvolver o meu potencial, então eu vou continuar aqui com essa pessoa. Todas essas questões a gente precisa ver dentro dessa sacolinha de Libra, porque se a gente estiver assim, deixando a nossa energia ser sugada ou ser apagada por permitir que o outro conduza a nossa vida, esse é o momento de rever isso. Aí é o nó do norte no signo de Áries. A humanidade está sendo convidada nesse momento a perceber o que está dentro das nossas experiências que nos leva a essa anulação do nosso self, do nosso ser, do nosso agir, do nosso comandar a própria vida, comandar a sua própria vontade, a sua própria força. Lembrando que Áries e Marte são energias que falam como se fosse um carro que leva a gente para todas as experiências dentro da mandala. É claro, o seu ascendente no seu mapa natal, ele vai te dar muito mais informação sobre como que é esse carro, como que é que essa energia se dirige aí para suas experiências. E é importante vocês olharem aí no mapa de vocês para verem o que vocês têm aí no grau 21 do signo de Libra, 21 do signo de Áries, 21 do signo de Câncer, 21 do signo de Capricórnio, porque esses signos formam quadraturas e tiram a gente da zona de conforto. E obviamente, né, Áries, quem tem alguma coisa no signo de Áries, está tendo oposição desse eclipse aí. Bom, o que acontece quando um eclipse atinge esse signo de Libra? O eclipse é o seguinte, a gente tem o Sol lindo e maravilhoso brilhando aqui, e aí vem a sombra da Lua e encobre esse Sol.
e aí fica escuro, simbolicamente, escurece. Quando se escurece, as questões que estão ocultas, escondidas, em segredo, ou que agem somente nas sombras, elas saem, porque elas pensam assim: escureceu, agora é noite, eu posso sair que ninguém vai me ver. Só que essas coisinhas que saem aí para poder passear durante a escuridão, o que acontece? São surpreendidas porque, do nada, a lua sai da frente do sol e pega todo mundo de surpresa. É por isso que os eclipses, eles são conhecidos como momentos reveladores ou momentos sombrios, justamente por essas sombras estarem expostas. Então a gente consegue ver sombras nas pessoas, nas situações, nas circunstâncias, e quando a gente olha, a gente fala: caramba, olha aí, olha isso que estava maquiado, principalmente na energia de Libra, estava maquiado, estava ali com um outdoor de gentileza, de compreensão, de respeito, e aí de repente as coisas começam a se mostrar. As intenções que estavam ali por trás daquele cartaz, daquela propaganda, são reveladas pelos eclipses. E é justamente aí que a gente começa a ver as coisas surgindo. Então aquilo que a gente imaginava que já estava resolvido, de repente ressurge e choca todo mundo e fala: não é possível. E a gente está vendo muito desdobramento de questões que a gente achava que estavam ali meio que acordadas, meio que resolvidas, e de repente a gente, recebe aquele baque, recebe aquela notícia de que aquilo não é bem assim e que é o oposto daquilo que estava sendo acordado. Que as coisas não estavam tão tranquilas e tão harmônicas e tão diplomáticas quanto parecia, e de repente a coisa explode e se vê uma grande batalha, uma grande guerra, uma baita de uma discussão em cima daqueles assuntos. E é claro que nas nossas vidas isso também pode acontecer. Então, se está acontecendo fora, como a gente está vendo no mundo, inclusive aqui no Brasil, questões bem delicadas, polêmicas, injustas, absurdas, estão nos surpreendendo, coisas que pareciam já estar resolvidas, estão retornando, repleto de preconceitos, racismo e tantas outras coisas que a gente está vendo por aí. Mas o importante é que essas sombras estão sendo reveladas. Nas nossas vidas, a mesma coisa. É importante você ficar atento ao que está acontecendo ao seu redor. Muitas questões dos outros ou as suas próprias questões podem vir à luz. Sabe aquele sol que revelou tudo ali, todas aquelas sombras que estavam ali? Esse sol pode pegar questões tanto sombrias da sua vida e também sombrias nas vidas das pessoas que você conhece, que você tem relação, que você tem laço, tem acordo. Mas qual é a importância dessas revelações? É para você sair aí arrancando os cabelos, indo para vias de fato? Na verdade, não. Esses eventos, eles estão vindo para que a gente entenda o que é que está por trás daquilo. E como que a gente pode trabalhar de forma libriana com essas questões. Por exemplo, se está injusto para você, você tem como utilizar a energia libriana para buscar conhecedores da lei e esses conhecedores da lei trabalharem para que você faça justiça dentro desses parâmetros que a gente tem, que estão aí para nos auxiliar. Ao invés de fazer justiça com as próprias mãos, busque trabalhar com as leis que te apoiam. Um outro ponto é que não tem como fugir as leis universais. Se algo está acontecendo com você, de alguma forma você refletiu, em algum tempo, em algum espaço, você refletiu aquela energia que está chegando para você. E aí esse eclipse, ele pode te ajudar a fazer essa investigação, ainda mais com Marte no signo de Escorpião. Investigue a sua própria vida, as suas atitudes, as suas ações do passado. E veja se tem alguma situação que aconteceu no seu passado que se parece com a situação que está acontecendo no seu futuro. Pelo menos a gente pode trabalhar as questões dessa vida. A gente pode olhar para a nossa existência consciente, que não tem o véu do esquecimento dessa vida, e a gente pode tentar buscar ali alguma vibração que esteja em ressonância com aquilo que está acontecendo com a gente. O signo de Libra é infalível, gente. O signo de Libra, ele traz muito essa energia. A energia da lei de causa e efeito. Nada, absolutamente nada tem um efeito sem uma causa. Toda causa tem um efeito. Todo efeito tem uma causa. Mas é muito importante a gente entender que se você
arranha o carro de uma pessoa, porque aquela pessoa estacionou na vaga que você ia estacionar, não significa que essa mesma pessoa lá na frente vai arranhar o seu carro de volta. Não é isso. É uma frequência que vibra nessa faixa, que traz essa energia de ira, de danificar, de prejudicar, de estragar o bem de alguém. De repente, esse evento em que você rabiscou o carro de alguém pode voltar para você no futuro, por exemplo, com alguém riscando o seu nome de uma lista em que você estaria ali para receber mais dinheiro. Alguém faz assim, ó, opa, não, essa pessoa não vai ser promovida. Ou seja, o ganho que você teria aqui foi o que essa pessoa gastou para arrumar o carro dela. Só um exemplo que eu tô dando. E o seu nome foi riscado ali, entende? Então não é igual. O que está em cima não é igual àquilo que está embaixo, que é a lei de correspondência. Aquilo que está em cima é como aquilo que está embaixo. Aquilo que está dentro é como aquilo que está fora. E o como é essa faixa vibratória. Essa faixa tem a mesma energia parecida com a faixa da primeira ação ali. E não significa que aquela pessoa vai entrar nessa mesma faixa, vai baixar a vibração dela para fazer justiça. Isso tem muita relação com Marte também, não é isso. A pessoa que riscou o carro vai encontrar uma outra pessoa que está nessa faixa vibratória e que, por escolha dela, vai fazer essa maldade de riscar o seu nome só para te prejudicar, entende? E aí essa pessoa vai arcar com as consequências, vai ter o efeito dessa causa na vida dela também. E alguém que esteja nessa mesma frequência vai trazer algo muito parecido para a vida dessa pessoa. Ou seja, gente, a energia de Libra, ela trabalha justamente nessa conta exata, em centavos. O que foi feito aqui vai retornar na mesma medida no futuro. Não da mesma forma, mas na mesma medida. Entende? E com tudo isso, é importante a gente avaliar e olhar para a nossa vida e ver, tá, tudo bem. Se isso está acontecendo na minha vida, isso é um efeito. Se esse efeito está vindo para mim, como que eu posso avaliar? Aonde ocorreu a causa dele? Em algum lugar está. Se não estiver nessa vida, provavelmente, para quem acredita, a sua origem está em vidas passadas. Então, Libra tem esse papel também. Agora, é importante a gente ver que a Vênus, ela está importante, porque a gente está tendo a alunação de Libra, Sol e Lua em Libra, e a Vênus é o dispositor desse eclipse e também da lua nova. E a Vênus está no signo de Virgem. Inclusive, eu fiz um vídeo explicando sobre a Vênus no signo de Virgem para esses dois eclipses. Para quem ainda não viu, vale a pena assistir, tá bom? E o que a gente tem com essa Vênus? Primeiro, a Vênus no signo de Virgem é um posicionamento que não fortalece a Vênus. Essa energia dá um pouquinho de trabalho para a Vênus. Em que sentido? A Vênus aqui, ela está mais criteriosa, mais seletiva, ela está mais ocupada, mais atarefada, ela tem uma cobrança aí de consertos, de ajustes, de limpeza, de lapidação, de colocar os pinguinhos nos is das questões que não estão muito bem equilibradas, muito bem harmônicas. Então, para esse eclipse, para a duração de 6 meses e tanto para a alunação libriana, o que a gente pode esperar é essa sobrecarga nas questões de relacionamentos, acordos, nos nossos negócios, nas nossas parcerias. Como que seria essa sobrecarga? Por exemplo, se você tem uma parceria com alguém, talvez as partes aí tenham que sentar e discutir alguns pontos, alguns detalhes do contrato, por exemplo. Só que você não entende muito bem disso. E para que você não saia perdendo ou no prejuízo aí, até porque a Vênus está fazendo oposição a Saturno lá em Peixes, é importante a gente não se deixar levar por falácias, por conversinhas. Sabe aquele acordo verbal? Não dá para a gente confiar. Saturno está dizendo, não confia nisso, não caia no conto do vigário. Investigue, pesquise, se informe, procure pessoas que entendam, que sejam especialistas, né? Especialista é uma energia virginiana que seja especialista nesse assunto. Mesmo que você passe manhã, tarde e noite debruçado em cima daqueles documentos, sente ali, com uma pinça, vai pegando todos os detalhezinhos daquilo, monta a sua conta proposta e aí vê se a outra parte vai aceitar. As coisas talvez não andem tão rapidamente como a gente quer, no tempo que a gente quer, porque vai exigir esse esforço.
de olhar para os detalhes, de destrinchar as situações, as circunstâncias. Isso aqui também fala dos relacionamentos. Então, se você está tentando ajustar, equilibrar, harmonizar a sua relação, se você está tendo aí conflitos no seu relacionamento, muita crítica, muita reclamação, ou de uma parte ou de outra, e de repente vocês vão ter que ter aquela DR, o que a Vênus pede aqui é exatamente isso. Se esforce para entender a ideia do outro e entender a sua própria ideia. Por quê? Porque nós estamos com uma recepção mútua entre Vênus e Mercúrio. Mercúrio está no reino da Vênus e a Vênus está no reino de Mercúrio. Mercúrio rege o signo de Virgem e a Vênus rege o signo de Libra. Mercúrio está no reino de Vênus e Vênus está no reino de Mercúrio. Então aqui essa recepção mútua entre esses dois está falando justamente isso. Sentar, conversar, ler, discutir, destrinchar, para entrar em acordos, para ouvir o outro, entender as necessidades do outro, para colocar as suas necessidades para que o outro te entenda, tudo isso vai ser cobrado, ou seja, pode ser feito assim. A gente pode optar em não fazer. Talvez a gente queira tampar os nossos ouvidos e impor somente a nossa posição, a nossa ideia, ficar teimoso ali, principalmente para nós brasileiros. Júpiter aqui, olha, está extremamente importante para os brasileiros, não importa onde você esteja no mundo. Por quê? Porque a gente vai ter o ascendente em Peixes, que tem a regência também de Júpiter, e o meio do céu para nós brasileiros em Sagitário, que também é regido por Júpiter. Então, imagine esse Júpiter aqui, o quão importante ele está para esse eclipse e para essa alunação de Libra. Então, quando a gente fica muito teimoso, muito apegado às nossas ideias, às nossas crenças, quando a gente não quer mudar, não quer ceder, isso aqui pode trazer uma certa cobrança, no sentido de exigir muito da Vênus. Até porque Mercúrio, ele está bem no signo de Libra, mas a Vênus não está muito bem no signo de Virgem. Então, Mercúrio ele está um pouquinho mais forte que a Vênus, está tendo um pouquinho mais de autonomia. E a Vênus, de alguma forma, está tendo que obedecer um pouco a Mercúrio. E Mercúrio diz para Vênus o seguinte: faz as coisas na energia do meu reino. O meu reino, que é Virgem, pede detalhe, análise, estudo, pesquisa, a limpeza, o aperfeiçoamento, o ajuste das coisas, cortar as arestas, acabar com os excessos. Tem tudo isso vindo aí para essa Vênus, e a Vênus está tendo que ter muito trabalho. E com a oposição de Saturno para essa Vênus, ou a gente se deixa levar pelos enganos, tem muita gente que enxerga a verdade, que entende as coisas, mas prefere continuar apegado às suas fantasias. E aí vem as consequências disso, porque Saturno é um planeta de cobrança, ele fiscaliza essas questões. E ele está retrógrado, mas o que ele está pedindo aqui é: acabe com as suas ilusões, invista em você de forma dedicada, eficaz, detalhista, invista em você, Vênus, encare a realidade e transmute essas forças, purifique isso, melhore e ajuste essas energias. Procure equilibrar. Aquilo que está injusto, procure equilibrar. Aquilo que está demais, equilibre. Aquilo que está de menos, equilibre. É mais ou menos nessa vibe aí. É importante dizer também que a gente vai ter Mercúrio fazendo oposição a Quirón. Exato aqui, olha. E para que a gente entenda essa energia, de repente você pode ouvir coisas que venham a tocar na sua ferida. Ou que você possa falar coisas que venham a tocar na ferida do outro. Mas essa oposição, ela é muito boa porque ela é reveladora também. Justamente por Mercúrio estar em Libra, esse Mercúrio geralmente rodeia para poder falar uma coisa que está incomodando. Com o Quirón ali, talvez a gente não consiga rodear tanto, maquiar tanto as nossas ideias e talvez a gente solte essas ideias numa energia ariana de Quirón. E Marte está lá no signo de Escorpião, então o dispositor desse Quirón, que é Marte, pode trazer essa energia mais extremista, mais intensa, mais profunda do signo de Escorpião. Talvez essa conversa aqui com Marte em Escorpião pode fazer a gente jogar aquele veneno de forma impulsiva, impensada. Quando a gente viu, a gente já falou, a gente já jogou o veneno, a gente já falou sobre aquilo que a gente estava com mágoas, com ressentimentos, e a gente joga. O bom disso é que Mercúrio está ali para receber as sombras. Lembra do Sol?
a gente está ali para receber essas sombras. As sombras vão aparecer depois que a Lua sair aqui da frente do Sol. Essas sombras vão aparecer e a gente tem como lidar, trabalhar, usar a Vênus no signo de Virgem para colocar as cartas na mesa e vamos lá. E agora? Isso que você falou, isso que você soltou aí, isso que você pensa a meu respeito? Por que que você pensa assim? Qual a origem dessa ideia que você tem ao meu respeito? Como que a gente pode resolver esse conflito? E aí a gente tem a possibilidade de trabalhar a cura, de resolver essas questões. E lembrando, não é só Mercúrio que está conversando com Quirón, mas o Sol também está conversando com Quirón. E o Sol está iluminando esse Quirón, como se Quirón fosse uma lua cheia, um Quirón cheio, todo iluminado pelo Sol. Ou seja, são 6 meses, pelo menos, que a gente vai ter questões muito delicadas sendo reveladas, vindo à tona. E lembrando, Quirón está no signo de Áries, você tem que olhar aí aonde que está o signo de Áries, o grau 17, 31 no seu mapa. Se você tiver algum planeta, ascendente, meio do céu, nodos, nesse ponto, esses planetas são somados a essas energias, esse posicionamento e, é claro, né, qual é a casa que você tem, o signo de Áries. Os assuntos desse setor da sua vida podem ser mais cutucados aí nos próximos pelo menos 6 meses. E um outro ponto que eu quero mostrar para vocês desse eclipse é que a gente está com a Lilith fazendo uma conjunção exata com Juno. É importante dizer que Juno está em destaque. E Juno tem total relação com casamentos, namoros, com os acordos realmente de um laço, de uma união. E aqui a gente fala também de relacionamentos que têm uma questão kármica, uma questão que precisam estar juntos para resolver questões do passado, mas são pessoas que têm muita afinidade. Para quem acredita, pode até dizer que Juno fala um pouco sobre a nossa alma gêmea. Só que essa Juno, ela está exatamente em cima da Lilith, daquele ponto vazio que mostra para a gente aonde está o ponto mais distante da passagem da Lua em relação à Terra. É aquele ponto mais frio que fala de questões emocionais profundas, faltas, questões bem kármicas dos relacionamentos. E essas questões podem ser, inclusive, questões sexuais, problemas, traumas, falta de libido. E com Marte no signo de Escorpião, esse tema relacionado à libido, a toda a energia sexual, vai estar muito forte. Porém, a gente está com energias de cura, de superação, de entendimento de onde estão esses traumas, essas dores. O porquê que de repente a gente atrai pessoas. O signo de Libra é um signo de atração, de magnetismo, a Vênus também é assim. Por que que a gente atrai pessoas com características que seguem um padrão, de repente, destrutivo? Você está ali se relacionando com uma pessoa, você está com aquela pessoa que você tem certeza que é aquela pessoa que você ama, que você quer ficar para o resto da vida, mas você está com ela e aquilo não te preenche, não te traz felicidade, é como se algo estivesse faltando. Por que que isso está acontecendo? Essa conjunção, ela vai mexer muito com a questão de autoestima, amor próprio e alto valor. Talvez esse eclipse, ele seja um eclipse que venha ensinar que para você ser feliz, essa felicidade inicia em você. Você precisa se preencher de si mesmo. É signo de Leão, gente. Essa conjunção está acontecendo no signo de Leão. Então você tem que se preencher de si mesmo. E lembrando que isso aqui, de alguma forma, está fazendo um aspecto de sextil. Então esse eclipse, ele está auxiliando num trabalho minucioso de Vênus em Virgem para entendermos aquilo que nos falta. Mas aquilo que nos falta não está no outro. A sua felicidade não depende do outro. Você não precisa do outro para se sentir pleno, preenchido ou preenchida. Você pode se preencher com você mesmo, olhando para si mesmo, sentindo a si mesmo, se conectando com a sua essência. Muitas pessoas pensam que para ser feliz precisam de encontrar o parceiro ideal, a esposa ideal, e essas pessoas se sentem tão frustradas porque quando acham que encontraram essa pessoa, estão ali vivendo aquele relacionamento, no dia a dia aquilo não preenche, o vazio continua ali. E aí a pessoa começa a achar que o problema está com ela, que ela não é merecedora, que nessa vida ela não veio para ser feliz. Pronto, já desisti, eu tô aqui com a pessoa ideal da minha vida, mas eu ainda não tô me sentindo preenchido. Ou algumas pessoas podem pensar assim, desistir
ou podem vir para os extremos. Que extremo seria esse? Por não encontrar a sua conexão com a sua própria essência, vai culpar o outro e vai chegar do nada sem tentar resolver as questões, ajustar as questões, vai lá e termina. Rompe o casamento, o namoro, o compromisso que firmou ali. Aí pronto, aqui se inicia uma guerra. Essa pessoa frustrada pode se tornar o inimigo declaradíssimo ali daquela pessoa que jurava que era a sua alma gêmea, que jurava que era a pessoa que ia trazer a sua felicidade. Por não trazer a felicidade para ela, ela se revolta e aí começa uma batalha, e aí vem essa energia bem delicada de querer destruir o outro, se vingar do outro. Já que você não trouxe a minha felicidade, já que você não era aquela pessoa que me prometeu a felicidade, agora eu vou trazer muita infelicidade para sua vida. E aí entra nesse âmbito de vingança, de rancores, de ressentimento, lembrando que a Lilith é o ponto vazio da Lua. É como se fosse um Plutão mais relacionado ao feminino, às energias das águas, das emoções, do passado, das memórias, dos traumas, das dores profundas, até mesmo do nosso inconsciente. Então, isso aqui pode trazer muito problema para os relacionamentos. E muitas pessoas nos próximos 6 meses podem se revoltar. Só que a solução, ela está bem simples. A felicidade não está no outro. A felicidade está dentro de você. Não é o outro que te completa. Você já é completo. Se complete de si mesmo. Invista no seu amor próprio. Invista em você. Se relacione bem com você. Se preencha de amor próprio. É isso que essa conjunção está pedindo para a gente. E se não tomarmos cuidado, isso aqui pode ser um belo problema pelos próximos 6 meses, 1 ano e meio. Ainda mais porque a Vênus está fazendo oposição a Saturno, lá em Peixes. E lembrando, o signo de Peixes, ele fala dos inimigos ocultos. Aqui são os inimigos declarados. Isso aqui pode ser uma declaração de que nós temos inimigos e eles estão ali visíveis. Aqui tem uma questão também de revelar aquelas pessoas que parecem ser nossas amigas, mas que na verdade são nossas inimigas, elas podem vir à tona durante o eclipse. Não só esse, mas o próximo, porque a Vênus vai conversar com Netuno também. Então a gente vai ter aí um período de eclipses em que inimigos ocultos serão revelados. E esse, principalmente, tem muita relação com esse estopim aqui, com essa frustração de Lilith e Juno, que pode ocasionar os inimigos ocultos se tornarem declarados. E lembrando que Saturno e Marte estão conversando em um aspecto quase exato também. São os 2 planetas conhecidos na astrologia tradicional como os maléficos, só que esses 2 estão conversando em trígono, um aspecto harmônico. Porém, esse aspecto harmônico aqui é uma highway sem nenhum bloqueio. Você pega ali, pisa fundo e pode ir a todo vapor, que não tem nada ali para impedir essa energia de seguir em frente. Agora, depende do que você tem dentro. Como que você vai utilizar essas 2 energias aí? Essas energias aqui, conversando, elas podem trabalhar na questão do perdão, da compreensão, de leis maiores, de energias maiores, de superar mágoas, ressentimentos. É uma energia que pode trazer para a gente uma compreensão de que a vingança não nos leva a lugar nenhum, que o rancor que a gente guarda dentro só envenena nós mesmos. Essa energia pode funcionar assim. Mas, dependendo de como você está conduzindo as suas mágoas, seus ressentimentos, o seu desejo de vingança, isso aqui pode ser um prato cheio para a mente começar a calcular aí estratégias horrendas para poder alcançar um objetivo. Seja ele bom, seja ele ruim, isso aqui, olha, está super fluindo. Só que lembrando, o que for feito aqui, Saturno está anotando tudinho. Toda causa tem um efeito, todo efeito tem uma causa. Se você planta mamona, você não vai colher jaca. Se você planta maçã, você vai colher maçã. Então, é uma questão de consciência. Como que você vai trabalhar essas forças que estão aí? Porque elas são
bélicas. Elas mexem com questões profundas, densas, inconscientes. Porém, se a gente elevar essas duas energias aqui a uma oitava maior, é muito provável que a gente consiga ressignificar. E o ressignificar está muito relacionado a Júpiter. E a Plutão aqui no signo de Capricórnio também. Plutão, conversando em quadratura com esse eclipse, ele está representando uma queda das torres, mas essas quedas estão aí para uma reconstrução, para uma reformulação, que a gente consiga reformular as nossas ideias, os nossos valores, os nossos sentimentos, que a gente consiga entender as coisas numa energia mais elevada, lembrando que Plutão é a oitava maior de Marte. Usando essas duas energias de forma construtiva e transformadora, a gente pode trazer grandes resultados para a nossa vida. Aí depende de cada um. E é isso, pessoal. Para não me alongar mais, esse é o vídeo do eclipse solar no signo de Libra. Eu espero que vocês aproveitem essas informações, entendam quais são as energias que estão aí para a gente. Lembrando que sexta-feira vai ter a live lá no canal da Devaki, não vai ser aqui no canal do Encontros Astrológicos, vai ser no canal dela. Para quem quiser acompanhar, para quem quiser entender um pouco mais sobre esse eclipse, vale a pena ir lá, tá bom? E é isso, pessoal. Lembre-se de acompanhar o Encontros Astrológicos nas redes sociais. Tem as minhas próprias redes sociais também, se vocês quiserem acompanhar. Tem o Telegram. Lembre-se de se inscrever aqui no canal. Quando você se inscrever, lembre-se de acionar o sininho. Deixe o seu joinha, que vocês sabem que ajuda muito, muito, muito o canal. De deixar o seu comentário aí embaixo, que também ajuda muito, de se tornar membro, e caso vocês queiram mais informações, tem o meu site aí para vocês, tá bom? E é isso, pessoal, desejo para todos vocês um ótimo eclipse. Atenção, cuidado, não olhem diretamente para o sol, procurem usar equipamentos adequados para poder ver esse eclipse, protejam os olhos de vocês, tem muita informação aí na internet como proteger os nossos olhos, se informem bem, tá bom? E é isso. Lembrando, mais uma vez, se vocês gostaram do vídeo, de deixar o joinha, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros que nós temos todas as semanas. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.